Senador Pedro Chaves, que preside esta sessão, eu me dispus, senhor presidente, aproveitando sempre a segunda, a quinta à tarde e a sexta-feira, nesse período, pegar um tema que eu entenda importante para a população e discorrer sobre o mesmo. É o que eu faço hoje, senador Pedro Chaves. Vou falar sobre a reforma tributária. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, e a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, lançaram o movimento Reforma Tributária Solidária. Menos desigualdade, mais Brasil. A iniciativa, eu recebi o documento das mãos do Floriano Martins, presidente da ANFIP, e ele me dizia que a iniciativa tem como objetivo aprofundar o debate sobre todos os impostos cobrados no Brasil e apontar soluções para a desigualdade. Desigualdade, que é um tema que eu trato muito durante os meus mandatos, tanto de deputado federal como também de senador, buscando atingir como objetivo a solidariedade, políticas humanitárias e que as desigualdades sejam diminuídas. Nós estamos num país onde grande parte, ou a maioria, ganha correspondente a um salário mínimo e uma minoria ganha acima, eu diria até, ali naqueles 4%, 5%, até de 100 salários mínimos. A iniciativa vai estudar todos os impostos cobrados no Brasil e apontar soluções para combater a desigualdade. Esse movimento vai fomentar, e esse é o objetivo, um debate amplo, plural e democrático para corrigir as anomalias crônicas do sistema tributário brasileiro. Estas podem ser percebidas na comparação, inclusive, com outros países capitalistas, relativamente menos desiguais, nos quais o sistema de impostos tem caráter progressivo. Essa, senhor presidente, senador Pedro Chaves, é uma das razões da vergonhosa distribuição de renda no Brasil, o aspecto mais pungente das disparidades sociais brasileiras. Entretanto, as desigualdades vão muito além, estando, eu diria, por toda parte. Por isso que eu digo sempre que nós, homens públicos, temos que humanizar a política, né? Temos que combater as desigualdades, temos que ter responsabilidade com o social, temos que saber respeitar as diferenças, mas permitir que todos vivam com dignidade. Pois bem, em pleno século XXI, o país ainda não foi capaz sequer de enfrentar desigualdades históricas herdadas por mais de 3 séculos ainda do tempo da escravidão. As desigualdades também se refletem na concentração da estrutura de propriedade, posse e uso da terra, tanto na área urbana como também na área rural. Você pode ver que os chamados descendentes de escravos, eles não têm propriedade. Eu digo grandes propriedades, né? E recentemente veio um presidente de um país africano no Brasil, veio visitar uma exposição e percebeu que as pessoas que não eram brancas estavam ali mais era para limpar o curral, levar o gado de um lugar para outro, né? Os cavalos, enfim. E eles, mas engraçado, eu não vi um único fazendeiro que não seja branco,
Aí contaram para ele a história do Brasil, né, que as heranças foram passando de pais para filhos e a população escrava foi marginalizada. Era proibido estudar naquela época, mesmo depois de libertos, era proibido ter ferramentas e não podia comprar terra. Por isso que a desigualdade existe até hoje e se reflete na concentração da estrutura de posse e uso da terra, como dizia, na área urbana e rural. No mercado de trabalho e na aguda disparidade de acesso aos bens e serviços sociais básicos entre classes sociais e regiões do país. Mas vem alguns dados que são importantes aqui. Segundo o estudo da ONU, a pobreza no Brasil tem cor. Mais de 70% das pessoas vivendo em extrema necessidade no país são negras. 64% extremamente pobre não completam a educação básica e 80% são analfabetos. 80% dos analfabetos brasileiros são negros. 80% dos analfabetos. Não é que 80% são analfabetos. No Brasil, a desigualdade tem outra discriminação hedionda. Tem gênero feminino. Mulheres ganham 62% do valor dos homens. E eu recebi um projeto que veio da Câmara, eu fui relator, apresentei no plenário para ser final, só para que a mulher, na mesma função, tivesse o mesmo salário que o homem. Não teve jeito, fizeram emendas, mandaram para a Comissão de Infraestrutura e até hoje ele não voltou mais para o plenário. Segundo o mapa de violência, o Brasil ocupa o terceiro lugar dentre 85 países no ranking de morte de adolescentes. São 54,9 homicídios para cada 100 mil jovens de 15 a 19 anos. Há uma profunda desigualdade de acesso a bens e serviços sociais básicos entre as classes sociais e regiões do nosso país. O Sistema Único de Saúde SUS é formalmente público e universal, mas a realidade revela uma multiplicidade de lacunas na oferta de serviços, especialmente os de média e alta complexidade. Na Previdência Social, mais de 1/3 dos trabalhadores não contribui para o sistema público, consequentemente, não está protegido e não terá proteção na velhice. Um projeto de reforma tributária para o desenvolvimento sustentável deve levar em conta, nos últimos 60 anos, o Brasil nunca contou com políticas nacionais de habitação popular, saneamento e mobilidade urbana em grande escala, devido à necessidade do nosso povo. Senhor presidente, as diversas propostas de reforma tributária elaboradas por setores das sociedades, do governo, do parlamento e das associações de classes têm o propósito, princípio unicamente de simplificar o sistema, não de distribuir renda, sim de simplificar, mas ninguém, até o momento, por todas que li e vi, a não ser essa aqui, não tem o objetivo de diminuir as diferenças. O movimento Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil, entende que a pretendida simplificação, apesar de importante, claro que é importante, quanto mais simples, melhor, até para executar, para cobrar, né? Não enfrenta as anomalias crônicas do sistema tributário e tem um agravante adicional. Se seguindo esse caminho restrito à simplificação, ele pode vir a representar o último suspiro do Estado Social brasileiro, tardiamente inaugurado pela Constituição de 1988. Eu fui constituinte, fiz parte, ali avançamos, embora tardiamente, mas dali para frente, muito pouco se fez. Senhor presidente, o que diferencia essa proposta apresentada pela Anfip
para que se enfrentem a diversas faces da desigualdade social brasileira, são necessárias mudanças estruturais no sistema tributário nacional, cuja reforma deveria ser pautada por 8 premissas fundamentais apresentadas a seguir. Aqui eles fizeram uma síntese, porque o documento eu recebi. Qual seriam as 8 premissas fundamentais para uma reforma tributária solidária? Primeiro, reforma tributária para o desenvolvimento. Adequar o sistema brasileiro a modelos de sucesso de países desenvolvidos. 2, financiamento do gasto social, reduzir desigualdades sociais com o financiamento de políticas sociais. 3, sistema tributário progressivo, aumentar a tributação direta sobre a renda, propriedade e riqueza. 4, redução da carga tributária indireta, diminuir a tributação sobre mercadorias, bens e serviços e pagamento. Equilíbrio, 5º, equilíbrio federativo, revisão do sistema de transferência e partilha dos impostos entre estados. Ampliação da tributação ambiental, inibir práticas predatórias num cenário de graves ameaças ao meio ambiente que preocupa naturalmente a todos nós. O ecossistema, o meio ambiente, é para estar vinculado ao que a gente chama de desenvolvimento sustentável. 7º, comércio internacional, resgatar o papel da tributação aduaneira. 8, fomento de ações, o aumento das receitas, para o aumento das receitas, sem o aumento de carga tributária, revisão das denúncias fiscais, fazendo o enfrentamento da sonegação e controle, e o verdadeiro controle da evasão fiscal pela maior eficiência da administração pública. Chama a atenção aqui, as renúncias fiscais, inclusive a CPI da Previdência demonstrou, superaram o total de gasto na esfera federal com saúde, com educação, assistência social, transporte e ciência e tecnologia. Tem até que repetir, senhor presidente, as renúncias fiscais, inclusive a CPI da Previdência identificou, superaram o total de gastos com saúde na União, educação, assistência social, transporte e ciência e tecnologia. Isso é gravíssimo. Mais demos anistia do que investimos nessas áreas. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, o total das desonerações aos gastos tributários federais subiu de 116 bilhões para 282 bilhões em valores correntes. Entre 2009 e 2015, um salto de 3,65% para 4,93% do PIB atualmente. Todos os anos, o Brasil abre mão de 25% do total de suas receitas, dados aqui da Secretaria da Receita Federal. O movimento Reforma Tributária Solidária, Menos Desigualdade, Mais Brasil, é, repito, uma iniciativa da Anfip e da FENAFISCO e conta ainda com o apoio do Conselho Federal de Economia, CONFECOM, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIESE, do Instituto de Estudos Socioeconômico, INESC, do Instituto de Justiça Federal, IJF, do Oxfam Brasil e da FES. Todo cidadão que quiser aderir a esse movimento, que pode ajudar, inclusive, no aperfeiçoamento,
é só se dirigir pelo e-mail secretaria@anfip.org.br, secretaria@fenafisco.org.br. Mais informações ainda pelo site reformatributariasolidaria.com.br. Aproveito para informar que no dia 21, senhor presidente Pedro Chaves, agora de junho, quinta-feira, a partir das 9 horas, lá na Comissão de Direitos Humanos, vamos realizar uma audiência pública para debater o tema Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil. E também destaco que vamos realizar, se possível, também em outras comissões, esse mesmo debate. Senhor presidente, eu confesso que desde o período que eu estou aqui no Congresso, como deputado e como senador, muitas vezes eu vi falar em reforma tributária, vi falar em pacto federativo, mas de forma real nada acontece. Passa numa casa, trava na outra, vem da outra, trava nessa, e não avançamos. Porque uma reforma tributária, um novo pacto federativo, significa que você, pelo menos esse seria o meu objetivo, apontar caminhos para aqueles que são mais pobres, né? Da classe média para baixo, os que mais sofrem, os que estão numa miséria absoluta, os que passam fome, sejam contemplados. Há países de primeiro mundo que gênero de primeira necessidade, diretamente como alimentação, a tributação é desse tamanho, porque ali você beneficia todos. E aqueles produtos mais sofisticados, que somente os poderosos podem adquirir, como, por que não dizer, carro para mim, fumo, álcool, né? Isso sim teria uma tributação até maior. Mas querer tributar a valores altos, arroz, feijão, a própria gasolina, né? Carne, leite, é inadmissível, inadmissível. Porque, como já disseram diversos especialistas, quem de fato paga tributo nesse país são os mais pobres. Que eles não têm como viver sem o pão, sem o leite, sem o arroz, sem o feijão, sei lá, sobre a massa, sobre a carne, né? Então, eles gastam tudo ali, só que tributos é que eleva o preço. Vimos recentemente na greve dos caminhoneiros que a responsabilidade de um preço altíssimo no diesel, na gasolina, no álcool e no gás é principalmente tributos. E é o que toca o Brasil, queremos ou não. O Brasil optou pelo transporte rodoviário e, uma vez que você fez essa opção, quando os países de primeiro mundo optaram pelo sistema de ferrovia, Vossa Excelência conhece, eu fiz poucas viagens para o exterior, acho que fiz 2 ou 3 só, no máximo acho que fiz 2, e percebi que você atravessa países de trem, né? Vai de um país ao outro de trem. No Brasil, a não ser o avião, depois o resto é ônibus mesmo, é caminhão, é carro, mas foi uma opção que foi feita. Se os governantes fizeram essa opção, não dá para fazer que o tributo, eu digo em resumo, possa ser quase que a metade do custo final. É o caso do diesel, da gasolina, do álcool e do próprio gás. Por isso, senhor presidente, que eu espero que os presidenciáveis também apresentem a sua visão de combater as desigualdades, para não continuar como é hoje, que quem paga imposto nesse país, tributos, enfim, são os mais pobres. Mas vamos continuar com esse debate, com certeza, em outros momentos. E agora, com satisfação, eu assumo a presidência para ouvir o seu pronunciamento. Obrigado, senador Pedro Chaves.